Quando você estiver perdido no escuro, procure pela luz. Salve telanautas, bem-vindos de volta para o último review da primeira temporada de The Last of Us. Eu sou Heitor Teixeira. Eu sou a Patrícia Cantuária. E dessa vez a gente vai falar sobre tudo o que compôs esse último e maravilhoso episódio. Foi um episódio de duração admiravelmente curta, o que deixou muitos fãs encafifados e preocupados, achando que eles fossem deixar muita coisa importante de fora. Eu não acho que foi o caso, acho que eles fizeram uma adaptação de tudo o que foi essencial de forma plena e quase irretocável. Eu também achei, eu confesso que quando eu olhei ali 43 minutos eu também fiquei com medo, eu sou uma dessas. Mas eu achei depois de assistir que ficou completinho. E o que foi retocável pra você? Não acho que foi nada retocável, eu só fiquei com medo. Então talvez eu tivesse errado a respeito disso. Para quem está chegando agora e quem já costuma estar com a gente acompanhando o trabalho do canal, sejam todos muito bem-vindos. Por favor, aproveitem agora, para não esquecer depois, e deixem os seus likes. Isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo conteúdos como esse aqui. Inscrevam-se e ativem as notificações, assim vocês sempre são informados de tudo que a gente lança e não correm o risco de perder nada. Desse ponto aqui pra frente, a gente vai soltar a língua sem medo de dar spoilers. Então se você ainda não viu esse episódio, corre lá, depois volta pra cá e acompanha o que a gente tem pra dizer. Pra não dizer que esse episódio foi cena a cena uma adaptação fiel, eles fizeram aquele negócio de trazer uma cena bônus. Algo que nos bastidores eles já vinham discutindo há tempos do como é que eles iam fazer e agora, de fato, acaba tendo aí a oportunidade deles consolidarem a ideia, inclusive trazendo uma convidada muito especial em uma situação tão especial quanto, que é a atriz que faz a Ellie no jogo, que dá a voz para ela e a captura dos movimentos, fazendo o papel da mãe Ana, da Ellie, numa situação onde a gente inclusive tem um vislumbre ali de como é que rolou a tal da imunidade. É, nada mais justo e poético, né? Afinal de contas, ela, de uma certa forma, é a mãe da Ellie, né? Foi ela que criou ali nos jogos o personagem que a gente ama tanto. Então, nada mais justo que ela fazer aqui a mãe da Ellie, né? Achei bem bacana. E eles já fazem isso de um jeito que, para os olhos mais atentos, ainda fica uma dica sobre as coisas do porvir, da parte 2, que pra gente vão chegar aí na segunda temporada, com o local onde essa cena rola. Quando a gente viu, imediatamente a gente fez aquela cara de olha o local, olha onde é que a coisa tá rolando. Essa fazenda vai ser bastante importante na próxima metade. Da mesma forma que eles fizeram com a cidade do Tommy, né? Que não, no jogo não aparece, no primeiro jogo, a gente só vai ver no segundo, e aqui eles já deixaram ali, mostraram e já deixaram uma pista que eles estão indo pra lá no final. Então já tem aí 2 cenários da segunda temporada. E inclusive a gente, pra fechar essa cena, tem o lance lá de que a mãe da Ellie, depois que foi mordida, tal, lutando durante o parto, ainda acaba passando por uma situação que depois, para entregar a Ellie, ela entrega justamente para Marlene, que é quem vai cuidar dessa menina, ainda que um pouco à distância, mas garantir que ela tenha a chance de sobreviver. É, tadinha, né? Eu até falei pra você, no momento que ela nasce ali, que ela pega o bebê e passa a mãozinha, eu falei, caramba, né? Nasceu no momento de violência e nasceu passando fome, a coitada da Ellie. Você entende bem mais a história assim. Eu acho que não é que não entende mais que a história, mas eu acho que fechou um ciclo, sabe? Você vê tanto essa menina, tanta luta que ela já conta, que todo mundo abandonou, morreu, e você vai vendo como ela é, como ela tem essa parte violenta, e você vê que na verdade é desde o momento do nascimento, né? E isso inclusive traz um peso extra para aquela cena final, que a gente vai discutir já já, mas que envolve a Marlene também e faz com que algumas das falas dela lá se tornem ainda mais relevantes pelo fato dela ter estado presente aqui nesse ponto, né? É verdade. Quando a gente salta pro tempo presente, uma coisa que eu achei que eles foram capazes de fazer de uma forma magistral, através principalmente das interpretações ali, foi mostrar que, ainda que tenha passado algum tempo, já deu pra ver que mudou de estação e tal,
A Ellie ainda não está plenamente curada, se é que um dia vai estar? A gente sabe que não. Dos eventos traumáticos que aconteceram no episódio passado, das coisas que ela acabou passando ali, que mudam ela de forma bastante essencial. Das coisas que ela viu que ela é capaz de fazer, né? Mas não é pra mim, eu concordo com você, assim, a interpretação dos dois, novamente, a gente tá assim, chovendo no molhado, né? Mas é muito boa, muito boa. Ele com aquela preocupação de pai, porque aqui escancarou mesmo, você vê que ele tem agora esse carinho, essa preocupação, não é mais uma carga há muito tempo, mas do episódio passado pra cá, principalmente, você vê muito bem isso. E ela, né, tentando lidar ali com as ações dela, com tudo que aconteceu. E ela tá tentando lidar com isso justamente sem se tornar um peso pra ele, né? A tal carga. Ela tenta ali o máximo manter o normal, né? Mas é difícil, gente. Imagina um trauma desse. O Joel tá sendo super carinhoso e atencioso de um jeito que a gente não viu ele sendo a série inteira, a não ser nas partes em que ele estava interagindo com a Sarah, a filha dele. Inclusive enquanto eles caminham ali e tal, para poder demonstrar interesse, poder fazer com que ela tenha uma forma de interagir com ele, para motivar um sorriso nela, ele fala que o que ele queria naquele momento era ouvir os trocadilhos ruins. Eu acho que essa conversa, primeiro ele começa a falar muito sobre a Sarah, coisa que ele nunca tinha feito, sobre o passado dele, ele começa a se abrir muito mais. Ela também conta, né, do fato que ela teve que matar a amiga dela no shopping, coisa que a gente não vê naquele no episódio, mas a gente entende que ela teve que fazer. Enfim, eles estão ali se abrindo mais. E até a gente viu, né, de novo, gente, tem lá o podcast do pessoal, eles fizeram o último dos produtores, e eles falam, é verdade, se você parar pra pensar, mesmo o Joel com a Sarah, ele não é uma pessoa assim, como é que eu vou dizer? Aberta, né? Muito afetiva no sentido de abraçar, de dizer eu te amo, ele faz isso pelas ações, pelas brincadeiras dele. E aqui ele faz de novo, então assim, eu acho que essa interação dos dois ali, disso dele pedir pra ela ler as piadas ruins, nada mais é que uma forma de dizer, olha menina, eu te amo, você agora tá comigo, né, a gente tá junto, nós somos uma família. Eles falam sem falar, né? Eles dizem as coisas sem usar os termos específicos. Os dois não são pessoas que se abrem emocionalmente assim, de se abraçar, de dizer os sentimentos, eles não fazem isso. Então, mas eles se entendem, né? E aqui nada mais que foi isso. Mas é curioso porque, assim, a forma como eles fazem, apesar deles não soltarem especificamente a frase eu te amo, a forma como eles dizem isso tem um peso até maior do que muitas outras pessoas que dizem eu te amo. E às vezes falar eu te amo pra alguém pode sair de uma forma tão vazia. Que nem desculpa, né? Se eu piso no seu pé e digo desculpa, mas continuo pisando, não adianta nada. O eu te amo pode sair assim também. Então aqui tem um peso. E principalmente no olhar. Se você vê os olhos ali do Pedro Pascal e da Bella, você vai ver que eles estão dizendo eu te amo com o olhar. Um complemento pra isso é quando ele oferece as aulas de violão pra ela, né? É verdade. Tem a parte de violão que vai ter. Isso é uma parte que realmente ela é muito intrínseca da segunda metade do jogo, né? O segundo jogo, que deve estar lá na segunda temporada. Eu honestamente não sei se eles vão fazer tudo o que acontece no segundo jogo em uma temporada só, porque tem muito material no segundo jogo. Eu diria que ele é um jogo que para adaptar talvez precise de ou mais episódios ou a gente vai perder algumas coisas. Se o pessoal já reclamou, eu tô incluído nessa, que teve menos confrontos e tal, que a gente perde algumas dessas coisas e algumas das cenas parecem mais comprimidas pelo fato de que eles vão direto pra parte da historinha, no 2 corre-se o risco disso ficar até mais visível. Mas de qualquer forma o violão lá representa muita coisa. Mas eu vi um pessoal dizendo, eu concordo, que provavelmente o que aconteceu foi a HBO, ela tem isso de gastar bastante com a série, de oferecer qualidade. Mas eles estavam com medo, provavelmente, porque é uma adaptação de videogame que até então, gente, nunca tinha dado certo. Essa foi a primeira. Então eles falaram, olha, 9 episódios a gente dá pra vocês, a gente dá um orçamento bom, mas é isso, se vira aí, se ficar bom, depois a gente vê. Então eu imagino que eles vão esticar assim, porque, foi um sucesso, né? Não tem como a gente prever, mas pelo menos a gente torce. E nessas de ainda tá tentando animar ela,
como ela é muito espirituosa e brincalhona e tal, ele ainda fala a respeito do, olha, a gente tem esse caminho aqui, e ela interrompe ele, meio naquelas de eles já passaram tanto tempo juntos que ela faz aquela cara de, quer ver como eu tenho noção do que você tá pensando? A gente vai atravessar por ali, vai passar pelos prédios e tal, e ele fala pra ela, não, até que dessa vez não, a gente passou por um carro ali, eu vi que tinha umas dinamites lá, eu tô pensando em explodir aquela parte ali. Aí ela fala, é sério? Tipo, até empolgada, porque ela gosta de tudo que é espalhafatoso, tudo que é diferente, fora da casinha e tal. Aí ele fala, não, tô zoando mesmo, mas por um momento aí eu te peguei, não foi? Foi um jeito de mostrar também que ela aprendeu bastante com ele, né? Sim. Ela já sabia exatamente o que fazer. E aí ele pensa, mandou bem, mas ele tava naquelas de animar ela, então... Duas cenas que eu acho que a gente não pode deixar de comentar. A primeira tem a ver diretamente com a mecânica do jogo, que é algo que acontece o tempo inteiro, para justamente ter lá aqueles momentinhos de quebra-cabeça, de interação, onde você tem que entender como passar por um determinado obstáculo. Tem muito mais a ver com jogar do que contar a história, mas aqui eles sintetizaram num momentinho rapidinho ali, que é quando ele vira e fala para ela, se eu te der impulso, tu não consegue pegar aquela escada ali e empurrar ela pra mim e tal? Então assim, foi um momento que não quebra a história, eles não fazem a coisa parar só pra ter um momentinho do jogo, mas ao mesmo tempo, quando acontece, quem tava jogando, quem não só viu as gameplays e de repente deixou passar batido, olha e fala, nossa, olha, igualzinho no jogo. E aí é ela subir que ela já começa a fazer aquela cara de meu Deus, olha, olha, olha. E quando ela vai correndo, ela não contou pra ele o que tá acontecendo. É óbvio que ele fica preocupado, tem que subir rápido lá. E a cena ficou igual. Eles fizeram uma transposição literal do que acontece naquele momento, que depois que a gente vê que no jogo eles já comeram o diabo que amassou o pão. É um momento de poesia, de respiro, aquela relaxada na história, onde você tem um momento fofinho, bonito ali, que é o momento da girafinha. E aí eles encontram com ela lá, e aí quando a gente viu aquilo, a gente falou, nossa, mas o efeito especial ficou incrível, ela ficou super verdadeira. E o lance todo eles gravaram aquilo com uma girafa de verdade. E o cenário também eu achei que ficou muito bom. A gente sabe que o cenário não é todo, né, prático. Ali aquela parte onde você olha a cidade assim tomada pela natureza, ficou muito bonito. Agora eu vou contar pra vocês uma coisa. Desde que essa série começou, duas coisas Heitorzinho tem batido na tecla. O arco e flecha, que a gente já cansou de falar aqui, e a girafinha. Mas essa girafa ele tá falando desde o começo, gente. Eu falando pra ele, Heitor, não vai ter girafa. Eles não vão gastar com a girafa, não é possível. Né? Gastaram um pouco até com os infectados. Ele, não, tem que ter... Ele já começou ele falando, tem que ter a girafa. Assim, dentro das produções, eles têm algo que eles costumam chamar de money shot, que é aquela cena que vende o produto. E essa cena é uma das cenas mais icônicas do jogo. Se ela não tivesse lá, ela não faria diferença para a história, mas ela faz diferença para você assimilar aquilo como uma obra que foi bem feita, que transpôs o que você esperava. E a girafinha tá lá e eu fiquei muito feliz. E assim, o lance da Ellie entrar em contato com ela, que ela é deslumbrada com tudo de diferente que ela encontra, você vê a cara dele de feliz por ela estar feliz. E ele vende aquilo de ser um momento que ele tá se sentindo pleno na cena. É verdade. Esse olhar que ele dá pra ela nessa hora assim que ela tá feliz. Olha, ela come. Ela fica com medo dele assustar, né? Ele, não, deixa comigo aqui. E aí ele entrega pra ela dar comida na mão da girafa. E ele Imagina, olha assim como pra é que ela. ia fazer pra não ter essa cena? Aí eu ia ficar bravo de verdade. Superada essa parte da girafa, que inclusive quando ela corre pro lado para ver por outra janela, a gente vê a família da girafa, elas andando juntas, que também ficou igualzinho ao jogo. Eles estão caminhando e vem uma parte muito importante, que é quando ele tá tão preocupado com as possibilidades de dar ruim ali naquele futuro próximo, que ele comenta com ela que ela tem uma opção. Eles podem simplesmente ignorar o fato de ter tido aquele trabalho todo, passado por tantos perigos, só dar as costas e voltar para trás para ir morar com o Tommy. E aí ela pega e fala para ele, eu vou fazer o que você quiser fazer, eu te sigo para onde você for.
Ele já tem um elo ali inquebrável, mas ela insiste. Isso a gente tem que fazer. Com isso a gente tem que ir até o final. Porque ela sabe a importância que ela representa sendo imune, levando essa possibilidade de cura para outras pessoas. Então esse momento que vai fazer parte de uma discussão importantíssima mais pro final do episódio, que fecha a série com chave de ouro, ele foi tido aqui num momento de calmaria. Então assim, também já pensou ela ter passado por tudo que ela passou, principalmente no último episódio, para não fazer o que eles já estavam dispostos a fazer? E, pelo menos nesse momento, o que eles sabem é que, poxa, vamos pegar o sangue dela pra salvar a humanidade, né? Vai ser fácil. Vai ser fácil, vai ser de boa. Não tem um porquê a gente não seguir. Estamos tão perto depois de tudo que a gente passou. Mas essa parte também dela falar, eu sigo você pra onde você quiser ir, novamente, é um jeito de dizer eu te amo sem dizer eu te amo. Sim, e aquele negócio, isso é jogar lenha na fogueira, porque a discussão que vem depois, e a gente vai falar disso já, aguentar só mais um pouquinho, ela é tão ambígua no sentido de, dependendo quem você é, em que posição da vida você tá, você teria uma ótica diferente daquilo, e nenhuma delas vai estar errada, nenhuma delas é 100% condenável. Eu acho que eles terem colocado aqui é o tipo do negócio que faz com que a coisa ganhe mais vulto ainda. Então esse papo vai sendo tido ali enquanto eles estão avançando. Tem a cena do acampamento militar ali, que em termos de ambientação, de novo, muito parabéns para essa produção, porque eles conseguiram reproduzir uma coisa que capta a essência exata do que está no jogo, que é um daqueles lugares que ainda dá para explorar, para pegar mais recursos e tal, mas eles se centraram nos diálogos, e aí acaba acontecendo a emboscada, porque no fim das contas a galera não sabe quem eles são, não sabe que eles são amigos e estão sendo esperados, né? Seriam até convidados de honra. E de uma certa forma, assim, né? Eles estavam tão distraídos ali nessa interação que eles estão tendo mais profunda. Estão com a guarda baixa. Exatamente, que a guarda baixou. E aí os caras jogam lá uma daquelas granadas de impacto, né? Que faz com que a pessoa fique atordoada e tal. E nesse momento eles são separados. E aí a gente finalmente tem a cena do hospital. Quando o Joel descobre que não é só tirar uma amostrinha de sangue, que a coisa tem um buraco bem mais embaixo, que tem o negócio lá do Cordyceps nascer no cérebro, né? E não dá pra tirar dali só pedindo por favor. Ele acaba caindo no lance do dilema moral. Você luta pela pessoa que você ama, você consegue fazer o sacrifício final, né? De pensar mais na humanidade, nas outras pessoas em geral, sacrificando aquela pessoa que a gente levou esses 9 episódios até esse ponto, vendo ela passar de ser carga até se tornar uma filha. Então, o que a pessoa faria? Como é que cada um agiria num momento desses? É uma situação muito difícil mesmo para qualquer pessoa. Acho que, não, como você falou antes, não tem certo e errado. E aqui, ainda mais o Joel, que já passou por tudo que ele passou com a Sarah. Que já era meio zoadinho antes da Sarah morrer. Sim, que ele se deixa abrir pra essa menina, né? Tipo, não, vou cuidar de você, aqui somos uma família. E ele fala um pouco antes, inclusive, quando ele tá falando sobre a Sarah, sobre o fato que ele tentou se suicidar, que a gente não comentou, ela vira e fala, o tempo cura tudo. Aí ele fala, não foi o tempo. Né? Deixando implícito que foi ela. Então, assim, como é que ele vai abrir mão dela agora? Ele fala, não é possível, tem que ter outra pessoa, tem que ter outro jeito. A Marlene fala, continue não lutando tem. Pra ter um propósito no dia de amanhã, se você não tem um propósito agora. E aqui eu achei interessante também, porque eu acho que essa parte não tem no jogo, porque a gente assistiu o parto dela, viu que a Marlene estava lá, praticamente quando ela nasceu, e ela diz ele diz pra Marlene, você não entende. A Marlene diz, eu entendo sim. Eu tava lá. A única pessoa que entende você nesse momento sou eu, porque eu estava lá, eu conhecia a mãe, eu vi ela nascer e eu prometi que eu ia cuidar dela. Mas é diferente, né? Sim, ela foi essencial para que a menina sobrevivesse,
mas ela não cuidou da menina para desenvolver esses laços. Ela sempre teve ali meio como aquele anjo externo, Sim. vendo de longe, acompanhando, tentando fazer com que ela não passasse por nenhuma situação que fosse insolúvel e tal, sendo aquele anjo da guarda à distância. Mas ela não gerou laços. Não com ela, mas eu acho que com a mãe sim. Tanto que ela diz, a gente se conhece desde quando? A vida toda. Então, o laço que o Joel tem com a Ellie, a Marlene tem com a mãe. Mas a Marlene é outra coisa, né? Até por ela ser a chefe ali do... Como é que é o nome do grupo? Dos vagalumes. Dos vagalumes. Ela chegou num momento e falou, não, eu preciso pensar sempre no grupo. Mas é como eles falaram no podcast oficial, né? Os produtores e tal, o criador do jogo. Ela é uma utilitarista. Ela tem uma visão em cima das coisas que de repente tem um lado emocional e tal, mas ela é a pessoa capaz de tomar as decisões que não queria tomar. Assim como a Kathleen, da outra cidade lá onde estavam caçando o Henry Sim. e o Sam, né? Então tem isso. E aí chega a tão esperada cena da matança no hospital. Porque eles olham e falam, caramba, o Joel tá aqui, tá alterado, tá pedindo pra levar até ela, vai querer impedir de fazer a cirurgia, aquele negócio todo. Aí a Marlene toma a tal da decisão desconfortável, que é pedir pros outros vagalumes, que já é uma galera que tem ali uma tendência a lidar com as coisas de uma forma mais truculenta, fazendo coisas até numa situação mais militarizada, com armas, com atitudes que exigem mais violência mesmo. De uma certa forma que nem a Fedra. Pra levar ele pra fora, tal, falam, pega o carro, leva ele pra longe daqui, se ele tentar alguma coisa, atira nele, e quando ele tá sendo escoltado lá na escadaria, tal, ele que é um cara ligeiro, Eles não conhecem o Joel. não conhece o potencial desse cara, que é incrível, ele já vira punindo aquela galera, tomando as armas deles. E mesmo a gente tendo essa diferença entre o jogo e a série, que no jogo a quantidade de figurantes e extras é infinita, você pode matar quantos for. Mas aí... Ali até que ele enfrenta bastante gente, vai abrindo caminho e ele não poupa ninguém. Ele mata todo mundo. As únicas que ele deixa passar, até porque a gente precisa de alguém pra contar essa história, porque senão não vai rolar a história da parte 2, porque, né, alguém tem que ter ficado bravo com ele, saber que ele é responsável por aquela situação. Ele acaba deixando 2 enfermeiras que não representam perigo, mas o próprio médico, que também é muito importante na parte 2, o fato dele ter morrido, só de estar com o bisturi na mão, dar um passo pra frente, já toma lá o seu balaço naquelas de ninguém vai me impedir de levar ela daqui. Então, nessa parte de mandar ele embora, eu achei a Marlene meio inocente aqui. Ou esperançosa. Porque ela mesma diz pra ele, né? Poxa, como é que você conseguiu trazer ela... Tipo, ela não tem nenhum arranhão. Porque ele logo pergunta, ela tá bem? Não, ela não tem nenhum arranhão. Aí ela fala, inclusive, eles fizeram o mesmo trajeto. Ela, pra chegar lá, Marlene levou 5 pessoas ou mais e perdeu um monte de gente do caminho, quase não chegou viva. E a Ellie só tinha 1, né? Então ele fala como é que conseguiu e tal. E ele afirma pra ela que a menina também aprendeu, mérito dela, né? É mérito também dela e tal. Mas vamos combinar que ela foi inocente e deixar só 2 caras daquele pra levar o Joe embora. Pô, se tu acabou de dizer isso, amiga, mas tudo bem. Segunda coisa que eu ia comentar aqui, gente, o cenário do hospital tá igualzinho ao jogo. Ele passa a mesma sensação. Gente, eu achei muito, muito parecido. Achei sensacional. Uma das atrizes que faz uma das 2 enfermeiras, inclusive fez a mesma enfermeira no jogo, é a atriz que faz a voz e a captura de movimento da Abby, que é uma personagem muito importante na parte 2. E ela tava ali naquela cena. E então, com ela desacordada, ele acaba pegando ela no colo, vai levando embora, tal, até que ele chega lá embaixo, no estacionamento, e a gente tem ele encontrando de novo com quem? Marlene. Com a Marlene. Só que, se você prestou atenção na situação, a forma como ele tá segurando a filha, né? Segurando a adotada ali e tal, é exatamente igual o como ele tava segurando a filha de fato, a filha de verdade. Lá no primeiro episódio, antes deles serem interceptados por aquele soldado que fala, para aí, aí tá falando pelo rádio, recebe ordens de matar eles.
Como lá ele já tinha falhado em conseguir defender a filhota, aqui ele olha com aquela cara de novo não. De novo, não. A Marlene vem com todo um papo, com toda essa construção de, poxa, faz o que é certo, faz o que é correto, aquele negócio todo. Mas ele olha com aquela cara de, vai dar não, ó. E atira nela. Inclusive, com ela olhando com aquela cara de, pô, então, atirou em mim, tu vai conseguir fugir, porque pegou no abdômen, né? Ela fala, só me deixa aí. E ele olha com cara de, não, porque você só viria atrás dela eventualmente. E não é um risco que ele quer correr. Não. Mas aqui, uma das frases que eu achei importante quando ela tá tentando convencer ele, é que ela diz que pode levar a cura. Pode. Não é nem certeza. Ou seja, a gente vai matar a menina para tentar a cura. É certeza? Não, não é. As chances são boas. As chances são boas, mas pode ser que tenha cura. Ou seja, nem assim, certeza né? Então, não é um sacrifício que vai alcançar um objetivo com 100% de certeza. Ou seja, ele já não estava inclinado, né, amiga? Aí é que eu tenho certeza que eu vou matar você. Então, como ele não tem muito tempo a perder, não dá tempo de achar as roupas dela nem nada, ela vai com aquele aventalzinho mesmo, ele coloca ela no carro e eles vão embora. Ele tá lá preocupado, fica olhando pelo retrovisor até que ela começa a acordar. Ele explica isso quando ela sente falta das roupas e tal. E aí já tá acontecendo aquele negócio de ele justamente tá seguindo com o plano, que é tentar voltar pra cidade onde mora o irmão. Ele explica contando uma história pra ela, né? Uhum. Aí ela pergunta, mas o que aconteceu, né? A última vez eu tava lá com eles e tal, o que aconteceu? E aí, o que um pai faz? Né? Ele vai dizer a verdade pra ela? Como é que ela ia reagir? Então ele decide Essa é a mentir. parte que traz a divisão de opiniões a respeito do jogo? Da história, seja no jogo, seja na série, porque nos dois lugares é igual. Que faz com que algumas pessoas respondam, eu acho que ele foi um tremendo de um filho da mãe, porque agiu dessa forma, super egoísta, tal. Outras pessoas vão dizer, eu super entendo, no lugar dele eu faria exatamente a mesma coisa. Mas tem esse papo dele tentar da forma mais natural vender o peixe para ela de uma situação onde nem esquenta. Isso daí ia ser irrelevante. Você não é especial. Tá aparecendo um monte de gente imune. Eles nem estão mais procurando a cura. Então assim, eu vejo os dois lados. Ele foi egoísta? Foi. A Marlene diz, né? Não é uma decisão. Ele diz pra Marlene, não é uma decisão sua. E a Marlene vira, também não é sua. Mas ninguém perguntou pra ela, né? Exatamente, nem a Marlene pergunta pra ela. Ninguém chega pra menina e fala, olha, a real é essa. E o que você quer fazer? Afinal de contas, a vida é dela, né? Já que ela é tão importante. Ninguém dá isso a ele. Então, de uma certa forma, os dois estão errados. Porque ninguém dá a chance da ele decidir por si. Mas agora, que já tá no carro, o negócio já foi feito. Pra que vai falar a verdade agora pra menina ficar remoendo mais, sendo que ela tava ainda... mal, com traumatizada. Tudo que tinha acontecido. Então ele vai lá, então eu entendo a decisão dele de mentir. Óbvio, né? Se a gente tá no lugar dela, a gente não vai gostar. Mas, né, o que um pai poderia fazer? Um pai tenta fazer o melhor que pode com os recursos que tem. Eu acho que foi o que o Joel tentou fazer. E aí eles estão voltando lá pro Wyoming, estão subindo a montanha, aquele negócio todo. E ela que tá ouvindo aquilo e não tá descendo lá muito bem, porque ela tem uma certa facilidade de saber quando a pessoa tá com palhaçada, né, tá mentindo e tal. Eles já criaram também uma relação ali. Ela vira pra ele e solta a frase. Você jura que foi exatamente isso que aconteceu? E aí, sem pestanejar, sem titubear, ele fala, eu juro. Ela dá aquela pensada e solta então tá ok. Como se ela estivesse aceitando, talvez até naquelas sabendo. Talvez eu tenha percebido que você tá mentindo, mas como isso seria algo demais pra lidar, eu vou escolher. Se a única escolha que ela tem é escolher aceitar. A gente vai seguir daqui pra frente. E o episódio termina... Como no jogo. Como no jogo. Uma adaptação ali muito boa. Então, a partir de agora, a gente vai falar um tiquinho a respeito da parte 2, sem spoilers,
Isso aqui a gente só vai fazer alguns comentários a respeito do produto, mas a gente não vai estragar surpresas, porque corre o risco de você aí que tá vendo esse vídeo ainda não tenha entrado em contato com aquilo, vai esperar ver na série, então a gente não vai estragar nada, mas a gente vai fazer alguns comentários. Uma coisa que eu vi os produtores comentando, que eu já tava me perguntando, que tava rolando de ser o último episódio, eu imaginando, caramba, mas eles plantaram isso lá atrás e até agora não trouxeram de volta, vai ter ficado uma coisa meio gratuita. Lá atrás, quando eles ainda estão na presença da Tess, eles chegam antes de entrar no museu, lá pros lados da biblioteca, e eles veem que tem aquele monte de ramo no chão, que é feito justamente pelas partes dos fungos, que ele comenta que eles são interligados, tal, e a gente ainda fala brincando que tem aquela rede fungal, que quando toca num determinado ponto delas, elas avisam os infectados em volta daquela área, tal, que não é algo que tem no jogo. Eu tinha me perguntado se eles plantaram isso aí, vai ser uma coisa que talvez possa vir a ser meio que um tiro no pé, porque isso cria certas mecânicas, você faz com que certas ideias tenham que se desenvolver de uma forma que podem alterar a história como ela já tinha sido criada, e realmente, a partir daquele momento ali, se isso ficou subentendido em um ponto ou outro da história, não foi explorado com força. Mas eles disseram que isso vai ter sim mais força na segunda parte. Que também não estava lá no segundo jogo, mas eles devem fazer isso de alguma forma para talvez, e aí é uma leitura minha, não foi algo que eles disseram, se a gente sentiu falta de infectado aqui, é possível que na segunda parte eles coloquem outras situações ali para poder cumprir a tabela de colocar esses confrontos, essas cenas de ação. Até porque tem outros tipos de infectados que a gente ainda não viu, tem alguns que fazem umas coisas mais esquisitas. Inclusive lá pro final da história aparece um que eu não vou nem citar. De qualquer forma, se eu fosse fazer um comentário a respeito da segunda metade, nem todo mundo concorda comigo, mas eu acho ela... Se você gostou dessa história, desses 9 episódios, se você gostou de The Last of Us parte 1, a minha humilde opinião, a parte 2 é mais épica. Ela é mais anabolizada. Eu acho que eles tinham também mais recurso no jogo mesmo para fazer, e como aqui eu acho que vai ter mais recurso na segunda temporada, né? Pelo sucesso e tal. Mas, já que é sem spoiler, mas acontece uma coisa na segunda que é o que eu acho que dividiu águas aí, porque ninguém esperava. Então, assim, eu entendo que... Vamos deixar assim, é um chute no saco da audiência quando acontece. Mas eu acho que... foi surpreendente, de uma certa forma isso é positivo, né? Porque você não quer mais do mesmo, você quer coisa diferente. Então a segunda temporada, né? O segundo jogo é diferente, vem com outras partes, desenvolvimentos desse relacionamento e da Ellie especificamente. Então assim, é profundo. Mas eu acho que também isso tem mais a ver com o recurso que eles tinham mais e tal. E o tal de ter mais infectado, talvez role isso também. Eles vão ter mais dinheiro, mais episódios, provavelmente. Eu não tô prometendo nada, eu só tô torcendo. Exatamente, a gente tá torcendo. Já que esse é o último episódio, então eu acho que cabe a gente ser repetitivo e falar a nossa opinião a respeito da temporada toda. Eu adorei. Eu também. Acho que resume bem. Eu adorei, gente. Eu acho que é uma... das adaptações mais bem feitas, não só de jogo, talvez assim, incluindo todas as adaptações, é uma que leva bem à risca os pontos fortes do jogo. Então assim, eu já estou com saudade da Joe e da Ellie, vai demorar muito. É impecável? Não. Nada é. Mas, e então a gente chega no momento dos telanautas, onde o nosso amigo Bruno Chassotlago mandou pra gente. Eu não cheguei a jogar o jogo, só estou acompanhando a série, então não senti falta de ter mais infectados. Quanto à questão do canibalismo, não me passou nenhuma dúvida até o momento em que aparece a orelha. Aquela cena da mãozinha foi difícil de assistir, realmente senti a repulsa, mas ainda quando o cara tenta agarrar, o que faz comprar completamente o ódio da Ellie. Lembrando que o que a gente está comentando aconteceu no episódio anterior. Realmente, eu acho que eles fizeram a coisa de um jeito que se você não se sentisse incomodado, eles não teriam alcançado o objetivo deles, né? Da mãozinha, você diz. Sim, mas eu acho bacana ver a opinião de uma pessoa que não sabia do jogo, que ele não sente falta do infectado tanto quanto você, por exemplo, sentiu.
E do canibalismo ele respondeu a minha pergunta. Obrigada, Bruno. Como esse aqui foi o último episódio, automaticamente eu não vou ter espaço para responder o Responda 2 pontos de vocês. Mas, galera, continua tendo vídeo no canal, continuem acompanhando a gente e em breve vocês vão ter essa oportunidade. E não tem o Responda 2 pontos, mas não significa que você não pode deixar os seus comentários aqui pra gente responder pelo chat mesmo. Então, por favor, deixe aí os seus comentários. Sim. Vocês gostaram? Não gostaram da série? O que vocês acharam? Ontem, o que vocês preferiram? Assistir o episódio final ou o Oscar? Então é isso, galera. Obrigado pela audiência de vocês, por terem assistido até aqui. Acho que a gente cobriu todos os pontos mais importantes do que tinham ali. A gente vai ficando por aqui, então um forte abraço, galera. Um beijo. E até mais.